kalandiak ba telespedor sira nebe nam kari rai timor nyaran tomak lumos basir nebe mak spesial sintoniza programa ya kalandiak rene Dili Demokrasi Club. Ita pasaliman lai ba programa Dili Demokrasi Club. Dia telespedor sira tila value hau hotelio ote ita se hamutu kuaze oras ida nilarang. Ya kalandiak rene ita se kuliah itu ang konaba poder informal. Ita tene katak durante itania tempo restauração independencia, poder informal sempre sai figura sira nebe ematemi dalam barak ya encontro sira desde que encontro informal nomos encontro formal sira ia instituição estado. E ya fulang hirak ikos poder informal mosai isu importante ia tenia comunidade nilet ia nebe lao ona kamuda ona situação ne ba confronto ideia kona ba importante kala poder informal nia papel ia processo construção estado também nema kalau dia kena ita convida ita nia banyak importante na rua atu foto sira nia perspektiva kona ba poder informal ia história população história cultura Timor to história ka sistema governação moderno nebe uin lorong itamos tama hela sistema nilaran nomos enfrenta hela problema sira konaba poder informal no poder formal. Ia itu ni studio ia ona Dr. Avelino Coelho ia unia Soren Karuk kalau dia ke Baitebot dan bindu dalam detan ba studio 3 televisão educação Timor. Ia Soren deba ia Dr. Angela Freitas kalau dia ke Baitebot e bem-vindo da Lida Tanpa Studio 3 Televisão Educação Timor. Hanesang hau introduksi ona kona ba itania assunto importante kalau dia kira kona ba poder lokal. Badahulu kawa karak khusus tebot na rua nia opinião kona ba definição. Kona ba saida mak ita bot sira hatene termo ida poder lokal. Ia itania sociedade nilet ka ia processo construção estado ka especial ia processo governação inclui processo decisão política. Será ita hatene kona ba definição kona ba poder lokal. Poder informal, sorry. Dr. Angela Beleulu. Ya mic, ya. Usa mic, sorry. Obrigado, Bara. Boa noite, para telespectadores que acompanha e relataram no Mostra Liu. E obrigado, Bara, mostra convite, Russi e TV. Hau hanoi kata ka ita kolia kona ba situação poder informal nene. Dalam Bara moço e a situação de nebe que conflitos, yeah? Conflitos nebe que itala consegue solucionar itoicos mais cada pessoa nem interesse ou grupos nem interesse começa mais provoca situação atunune descredita ema selo ou grupo selo nebe que sira raci lagosta ou ema selo nebe que lao sirne política nebe que busca para tu participa máximo e processo de construção do estado bebeu se parte nebe que sempre lança buat tidak be poder informal nene para atu barralha de povo em geral nebe que acompanha ela o processo e relataram. Em princípio, haureka tak importante maka ita quando colhia buat tidak poder informal nene ita primeiro estar ita tem que haremos participação indivíduo grupos partidário nenia participação e envolvimento de construção do estado durante tinambarak nilarang. Hawan noin kata kene ita lali ke tang kuliah hatudu limang, mas be buka oinsa para acumula força Liliu liderança 75
atu ne buka tok solusiona situação política relarang ne, atu bele hakotu crise ne beke, impasse política ne beke, o em lorong itane rai ne hasuru. Também itare kata durante nene paralisa total economia e relarang. Mas bem se parte selo itane líder sira ma irresponsabilidade lança linguagem de nebeke itadia linguagem de nebeke tuir lolos la bele sai usi liderança sira 75. Também sira maka autor principal ba processo ne rasik. E itaharemos e a nação ida quando atutama ba processo de luta to alcança a independência, liliu itani história ne hatudo momos. Kata processo ida que naru tebes. Nebe que sacrifica ema barak ne vida e to em lorong e hamos feta falo, mane falo sira wankiek sira. Nebe que tuir lolos liderança sira hare o insa mak sira bele mai o cenário ida nebe que positivo atu educa geração tuir mai. Triste tebes ba geração for acompanha, sintoniza a situação railara. Em vez de liderança sira 75, mas sai exemplo dia da geração for atubanate tuir, mas pelo contrário, linguagem serbeque sira saiba público, linguagem serbeque provocativo, linguagem serbeque sob unidade nacional, e liliu itare kata itania liderança 75 sira nebeque baragona sacrifica serne vida toma da processo dene ita buka to descredita hau hanoin kata ginene tu relógio lição boti da baita o insama que ita bele halo reflexão profundamente para buka to meios o insa atobele rapara ona ho provocação linguagem política sirane. Também o em lorong povo ne matene kona. Ita labele usa situação ne politiza situação ne ba interesse indivíduo não mos interesse partidário. Dalla bara ia encontro sira sempre culia fila kata partido sira moço lá hoje de batu compete atu mana atu hukum. Mas bem partido sira moço o insa atu haburas democracia. O insama atu educa povo atu sai ema e denebe que ia responsabilidade ba processo construção do Estado. E tu angabara povo roto ainda tem que participar máximo para se sente kata rai idane pertence basira roto laos grupo idade ou indivíduo idade. Ok. Então, o sira itu se continuatan com o ensama papel poder informal sira. Molo kita tu continua hau balai doutor Avelino Coelho. Saya pergunta primeiro en com a poder primeiro en com a poder informal. Nem maksayda sim. Bem, boa noite para Sira Nebe Macbele acompanha bel Rona Sorumuti do Incala, eu ligo para o hotel e a equipe TV Atomac. Agradeço a minha convite. Termo poder formal ou poder informal. Tem moço do e tem sociedade. Para uma bela compreender. Uso termo idane. Saída de poder informal. E conceitos teóricos, acadêmicos, é badihan poder informal né? É manebe maklahetan kipit. E a organização tem linha larang. Bel eleito, bel nomeado,
nia lahetan estatuto. Yeah. Eleito no dar líder, quando eleito nem uma bolo de liderança formal. Yeah. Quando lá eleito, nem é uma bolo de informal. Yeah. E poder informal, né? Mostra características racistas. Yeah. O belo é hilinha, mas nem a capacidade, nem a conhecimento, nem a obras, nem a hatene comunica baema, nem colher baema é simo nem a autoridade. Se não é que é uma bolo de líder informal, né? E poder informal. Quando essa música a organização e a kunua, organização ne kikliu, e tinha base uma bolo de que para suku, que para kampung pasar ne. Mas beda la barat, e é me dizendo que ele influência. Ni organização ne bem que com ali. E organizações modernas, nessa organizações, sociedade civil, fundações, associações, e regras a tu hili líder. Bele o hili é mais da líder, mas bele mos nia lá do poder. E de selo de bem magola hili nia hili poder, a tu bele contribui, a tu bele influencia desenvolvimento da organização, implementação programa, atividades, organização de linha. E pontos positivos, lá é negativo. O ensama que liderança formal ne belezere. Belezere fenômeno ne quando moço ia organização e da lá. Agora, e a vida partido. How noi debate da origem do culiar eu não camua liderança ou papel liderança informal, né? E a vida estado nele. Ideia muito ali. Então, e também estado de direito democrático. O primeiro ponto que tem que rua cidadania. Estado de direito democrático. E tu ele tem a Constituição raça colhia cada poder e povo neliman. Povo delega ni poderes ba órgãos de bem eleito. Neste caso, e tinha presidência da República, é concorre os 5.000 apoiantes, candidato independente ou candidato individual, concorre, povo hilenia e ser presidente. Presidente para Estado, para povo toma. E tem órgão de soberania, segundo órgão de soberania, Parlamento. Parlamento, em 2001, quando a eleição da Assembleia Constituinte, Belemos é candidato individual. Agora, hoje a lei muda, depois da transformação da Assembleia Constituinte para Parlamento Nacional, muda a lei. A tubatura Parlamento, povo hili partido sira. La hili é mona hili partido. Vota ba bandeira partido ninian, vota ba partido ni programa lá tem rona clarona ni vota ba ni elege representantes ba parlamento bolo deputado. Pois partidos de maná ni parlamento e a maioria parlamentar mas não indigita primeiro-ministro ou de forma governo. Tanto nem escolhendo vida política democrática. E tem Estado de Direito Democrático, partido Sira Magucom. Então, se é uma ida, presidente partido ida, e te diz poder informal que formal. Né? Conceito, conceito teórico, conceito acadêmico, los político. Se é uma ida, eleito no da presidente partido ida nia, eleito para secretário-geral partido ida nia, ni é poder formal e é partido nem lá, ni é influência, ni tem que determinar rumo política partido nem nia. E se partido nem ruca nem batur governo, ba ministro cari, ba deputado cari, partido ia na fato incompetências orienta direção do voto deputado nem nia, orienta políticas partido nem lius é manebema partido haruka basai ministro
Portanto, sirane bahau laos poder informal. Laos poder informal. Mas será lá livros de eleição geral, formal. Ema vota ba partido. Sim. Partido mak tawema turi parlamento. Partido mak nomeia ema ba ministro. Portanto, ema ida deve exercer canar nessa presidente, secretário-geral e partido ida nelara, nia relacionamento com o parlamento, relacionamento com órgãos do Estado terceiro, ao hanoi laos poder informal, nem poder formal. Agora, poder informal vale liga, por exemplo, quando está colhida instituições vale cari, né? Ao foi exemplo dele, por exemplo, em 2005, los cala, quando o governo apresenta a proposta ida com o ensino da religião, nessa optativa opção, ba inama sir rebe makarhili ni oan fot disciplina ka matéria religião kanila koi e já ita acompanha 2005 quase a demonstração quase 15 dias dos cala instituição embora lá eleito no da instituição nebe ho abu e rai da nene lara rai Timor instituição ne ia kipit atu kuliah ba estado kuliah ba governo política ne sala nema que exerce influência lá ramon do governo lá contra governo lá contra estado mas apresenta alternativas né instituições de mesma que lá turia governo e aí tem a constituição da república onde colhemos com a construção do estado e tem a constituição nós colhemos com o papel do cidadão cidadão e direito político a tu participa e a vida política na nação. Portanto, belemos a beru moço é maída que lá os líder partido político o assento parlamentar. Nessa a missão nebe maka car partido, apesar de a minha coliança acadêmico, coliança jurista, coliança é uma boa dia profissão, né? O car partido nunca vocação ainda. Também hoje uni ideais nebe maka confiar ou a cara que luta ba. Mas se é uma ideia que ela pertence a qualquer organização, nem a partido, nem a instituições, nem a fundações, mas nem a capacidade, a tu colher, a tu influencia política Estado e daninha, política governo e daninha, mas povo ronania, a daninha que tem ali angata poder informal, é uma bela lei tu cargo ia partido, nem ela ia nem maturi parlamento, nem ela ia nem maturi governo, mas nem colher é marona, nem colher estado rona, nem colher é motorona. Portanto, há uma nova existência de poder informal, o poder formal, lá prejudica o estado, lá halo batida. Importante mas gestão. O ensino poder formal, pele gere presença poder informal. A tu colher com a futuro nação unia, colher com a política Estado unia, colher com a botou. Por exemplo, acadêmico, lá. Acadêmico ida mais com tese de modelo de desenvolvimento da nela do dia. Ni colher, ni hacker, e jornal é malé, e uma barra começa a gostar. Ni contribui para desenvolvimento rai da nininha. Contudo, a tu halo resumo, ao dia kata polêmica né, será polêmica, mas dia para a sociedade entender, sair de poder formal, sair de poder informal. A maneira nós convite ne bem que estive foi iniciar to halo discussão de fura que bahal magne poder formal, poder informal magne. É maneira bem cair partido eleito no der presidente partido e dania, sair da deit magni colia, sair da deit magni halo ne parte do poder formal, enquanto liga hoje tem vida democrática, enquanto liga hoje tem sistema democrático, que adopta vai ter rain, vai ter estado. Ok, se continua, eu confirmo lá para a doutora Angela. A doutora Avelino Collier dia kata que presidente partido, que secretário geral partido, ne partido tama ia parlamento, no ia governo, ne inclui ia poder formal, los poder informal. Tambah sira ia poder atau bela orienta membro parlamento ou membro governo sira atau halo decisão política. Então, mas concorda hoje, né?
Sim, e daí eu concordo totalmente com a Biden. Também partidos políticos, maka hukum, cara hukum. Nela hoje yang ia representante e parlamento, ou nem membro sira, rola parte e estrutura governo, maka bolo nia formal. Porque partido, qualquer partido não é resistado e tribunal. Nia poder ato follow-up processo de desenvolvimento e país democrático de Timor-Leste. Não formalmente. Nia poder formal para ato intervém. Sai da maka la dia e tem que hadia. Agora, a linguagem siran beka mais buat tidak poder informal, né? Somente halo confusão. Confusão e descredita. E tinha liderança carismática sira. Também não é hawatete. Kata kita tem que hare. Processo ide be tama ia fase be o com rasicane. Processo ide naru tebes. Ema barak nebe que sai vítima do processo ne racic. To oin lorong. E ita hoto atene kada comando da luta ne ida de. Mako comandante em chefe Karala Shanana Guzmão. Ita labele fota espaço para ema ida para atu mais sobo falida ne. Atu mais fali distorce história ida ne. Intervenção nia e a qualquer momento, qualquer situação, duroloz ita aplausos. Tambah nessa líder carismático ida, nebe que lori fununaru, e o processo da luta, nebe que o loron povo se acompanha, to o loron, a situação nebe que difícil, continua na fati, fone contribuição máximo, busca criar condições nebe que hakmate, e a sociedade nem ler. Então, labele mais a linguagem informal, kata cara mais para atu descredita e tinha liderança carismática sira, how noi ita precisamos hare husi tene background raci. Sede indivíduo, grupo, partidário, e nessa liderança nova geração, somente for hanoi dei. Tempo tona para itabele serviço a mútuo, e de halo reflexão, o insa ni atulori ni nia matene, ni raci, atu contribui para o processo de desenvolvimento e railaran, para bem-estar povo nia. E daí é importante tebes. Sede makalakoi para atu participa, fone matene atu contribui para raida ni, awan não encatak ne inimigo povo nia. Também somente mais barralha de situação. Ita precisa hakmate. Ita precisa desenvolvimento. Povo em lorong ni exige babemos. Exige ba estrada com condições. Exige ba mercadoria. O ensama ni produto ser folim. Ni la coita na rona política da nabeke lau educativo. Política da nabeke somente mais sorang. Sob unidade nacional. Leliu sob unidade Timoron. Maubere sirnia. Também duni mahaudian tem que hare background antes que for comentário ou crítica autocrítica nebeke itabele dian mais ho crítica serbeke construtivo. Tane as itania liderança sira, liliu itania comandante em chefe falentir. Porque agora da dau ami sernai amnai rua nebeke turenemos mate resto. Ami atene amne comando mase. Informação ne ami se alarga na fatimba povo geração tu irmai. Para tu respeita itania líder carismático sira. Ane se itania mambot Karala Shanana Guzmão. Nação ne precisa umbrella. Umbrella ne mania rasik. Nia magsay payung. Para atube acumula povo sira hotu ya okos. Okay, mabe itamos hari kata
banhirita for oportunidade barak ba emanebe ita refere bela influência kala ou bela estraga norma sistema governação ou a força sistema governação. How hanoi idane usi ponto de vista hawareka taka itania comandante em chefe nebeke how kolia ema idane be que nia política nene aberta for oportunidade ba geração sira para participar ia itania órgão nebeke ita utatene ita iha órgão hard só que ita hare oportunidade nebeke ne for utiliza sala ito ikus nia rasik maka lori todang e haula concorda idane por exemplo nia coloca ministro ida e área ida ministro de responsabilidade e a área nebeke ni coloca ba será que o ministro não consegue halau ni kanar sala nem mambotnya claro que lá é tamane for fiarona tamane mai ita tem que hare buat nene ita tem que hare buat nene tem que nakloke tuang dalam barang kita nessa confusão também buat estrutura governo nene ita forma nene bahal saida estrutura governo ita tu coloca ema dan mereka capacitado put the right man in the right place mas bem agora lá é put the right man in the wrong place ito ikus ita começa mais provoca situação bolo poder informal poder agora justo poder informal mas que ida nebe justo ema ida be qual é a linguagem da nene ita labele halo confusão e o povo nem é let povo em loro ne matene kona nem acompanha processo ida ne tu ir ponto de vista la iha Timor wang ida nebeke poder informal hanessa cidadão ida nem direito já está consagrado em a Constituição poder lolos nene atukulé lolos ne poder ne povo ne limang lá os poder nene governo na nebeke ema ser nebeke ta coloca ba a estrutura governo ne sira ne lá o que ser ne canar ne 5 anos de mas be poder ida be bot liu ne mak povo ne rasi tamane ma ita tem que utilizar poder ne be que povo deposit ne ita servir povo ne tuir ita ni canar ne be que já está ita simo how balai doutora Avelina qual a declaração ikus tamba doutora Angela yang kata cidadão hotot ia poder lolosnya la ia cidadão ida que laos la ia poder ou tama fali ia categoria poder informal doutora Avelina bela explica to quando para povo nia poder Artigo 2. Soberania e constitucionalidade. Soberania reside no povo. Nebenia exerce nos termos da Constituição. Estado agrupa a Constituição no leis. E depois ne dia sane, leis ou actos do Estado no poder local só válido quando lá atuir Constituição. Número 4. Estado reconhece e não valoriza normas e usos costumeiros. Timor-Leste tinha nebela contraria a Constituição, no leis nebela culia cona direito costumeiro constitucional. Portanto, e a nema que teria ita adopta a democracia. Ita poder ni povo ni lima tam soberano ni povo. Os povo vota halu no sa. Também que sociedades nebela é maladau barak. É uma bolo de democracia direta. Atu hili é maida sertura mutuk sir hili nia ba chef, hili nia ba da ba. Como sociedade desenvolve, nema moço teoria de contrato social. Já que os Rossi Roninia.
Nebe dia ema delega nini poderes ba ema ida. Atu administra nini liberdade, nini direito, ba interesse comum. Depois mamosu mais mamosu teoria trias política. Nebe hamosu poder legislativo, poder executivo, no poder judicativo. Teoria lembra depois ema adopta e as sociedades modernas hot. Parlabelo ia buat lebema kanesa Thomas Hobbes dian manusia itu serigala untuk sesamanya. Ibe dia homo hominilopus. Atu labelo ia nema ka hamosu demokrasia. E estados nebe modernos, sociedades modernas, depois de era movimento constitucionalista. Foi uma bolo constitucionalismo. Nebe kulia kona separação de poderes. Então, ita estado democrático, ita adopta ne valores. Nebe ita tahu ia, ita ne constituição. Então, o cinema com esse artigo 2, mas ita moço lei dos partidos políticos. Ita moço lei eleição para parlamento no presidente da república. Também me ouvi haudihan. Se refere a um voto nessa presidente do partido CNRD e teria valia líder poder informal, a noite tem que o dicionário de lei de dia. Também conceito é líder formal e líder eleito. Então se é vida partidária, partido nem aquele, congresso nem aquele, é mais da sai presidente, secretário geral, vice-presidente durante o ano. Assim é partido Nini Laran. É uma selo que ele influência para presidente do partido Ninia, é uma bolo dia informal. O congresso lá ele homens ou ia poder lhe falar presidente. Né? Conceito deve informal. Então, portanto, esse partido uma que órgãos de soberania. Lá é órgão de soberania que funciona sem eleição, com exceção Supremo Tribunal de Justiça, órgãos judiciários nem macá. Lá eleito mas bem, presidente da república, parlamento, governo, né? Mas o resultado eleições. Povo delega ne confiança é mais dane até presidente período tina ali. Mas povo delega, povo continua e não faz soberania. Continua e não faz poder a tu controla órgãos de bem e ne democracia. Qualquer ser povo e povo colhia nela coirona, então democracia ela funciona. Também porque a democracia não funciona o componente outro. É madia input, bahasa kerja dukungan, português kerja apoio, quer dizer é uma hilio é apoio. A hilio uni partido, porque apoio baturi órgão soberano ida naba. Ne bolo de input. Ida ni apoio, ida mos ni exige, ni hato ni hanoi. Se povo de hili hau, ni ato Hanoi hau dia fale ne informal mas complicado. Mas bem, né, conceitos teóricos. Teoria né é uma balo de Hanoi, deixa ele bem bem, né, normal é desenvolvimento ciências sociais, ciências políticas. Depois democracia funciona pelo output. Decisões. Hoje o povo hili batur ne bane, uma decisão né hatamba esperanças, expectativas. É uma hili one calai. Se la hatamba ni expectativas, la resolve ni problema, ni bele exige, ne mo bolo de input que é componente rua. Se unia decisão ni dia, povo apoio na fati, ni sa fila faliba input. Nem bolo de democracia nem funciona nem nessa. Então, e a sociedade, e a construção do Estado. E o processo de construção do Estado, e cair valores democráticos. Da maneira que eu digo que o ensino que líderes formais serão gerem papel liderança informal serão. Mas quando é presidente de um partido político e é partido nem lara nem é líder formal, laos informal. A tu partido aqui, a tu partido bot, a tua organização SADE. Quando é eleito, tu regras estatutárias. Organização nem é líder formal e é partido nem lara e a associação nem lara e ainda nem lara. Quando é eleito, nem colhia presidente nem membro do partido Sirhili, nem colhia para influenciar
malabele tuir presidente de decisões, anema dia kata poder informar a organização e a partido de forte. Só que povo lá linha. Agora como ele liga para Estado, governo constituído também a maioria parlamentar. Deputado sertor e parlamento, partido bacarucaba. Ulu ia 2001, mas 2007, mas 2012 e lei dos partidos políticos lá adopta a botida recall, ou lei eleitoral. Mas depois de 2012, 15 mais e ona adopta o princípio recall. Cada deputado DB e parlamento lá obedece linhas partido unia, partido beltrocania. Então falida selo. Agora halo nusa. O dia presidente do partido rola decisão troca deputado o dia vai poder informal. Formal. Então nem lidera partido. Nem lidera partido nem assentos de parlamento. Nem lidera partido nem pelo valor debates e nada. Portanto, nem poder formal. Agora, se presidente partido ida, a tu partido boca, tu partido que colia o Estado, colia o órgãos de soberania, baseia o artigo 46, 48, nem contribui para o processo de construção do Estado, contribui para a democracia saudável. Não sabe te preocupa, fala. Se líder político partido idania contribui para o esclarecimento da sociedade, a doença a pandemia, a doença resolve problema que também também tem uma cari, que tem nem contribuição cidadão idania. Portanto, a não é normal e é qualquer sociedade democrática. Quanto mais ita Estado de direito democrático. Portanto, líderes partido todo belo colia. Só que tem rain. E tem rain, e tem sistema político de fura que teve. E tem político se irá dar uma interpreta sala. Por exemplo, partido que coancera ali que colia. Não noctia. Come on, lá. Constituição lá de o partido que ou partido bom. Constituição de partido todo e direito a te contribuir. A tua oposição, a tua colia, cidadão ou todo individualmente ou coletivamente ou em grupo, bela a tua petição, bela a tua Hanoi para Estado. Regras democráticas. Desde que lá bajo Hanoi a tu sob Estado. Desde que lá bajo Hanoi a tu hatung governo que hasai governo ida. Anebla, mas se cidadão ou todo contribui. Por exemplo, agora dadau debates e parlamento. Debates macaso. Se moço é uma ida influente. Nem lá os pertence a qualquer partido político. Nem lá os eleitos lidera a organização política, a sociedade civil. Mas nem é carisma, nem é talento, nem é características de mesma é uma gosta nem é colher de hasai orçamento agricultura vai ser 50%. Se nem colher ida né, povo toma concorda, halu não sabe. E teria buat ela dia não. Capacidade é uma ideia que ela quer organizações políticas, mas se nem colher buat dia que o povo toma, how Hanoi poder formal belegere. Se moço ida dia não, cada hora os bacosta sul mak decliu, tamba é uma dia kata bayundan atu menuson. É uma ideia colher sane, contribui para pensamento, contribui para dinamiza. Pensamento Estado toma que dia, sociedade toma. E tadi lá dia, how nem buatnya dia. E países para. Portanto, papel liderança informal ou poder informal quando é maneira exerce canária partido e danelar. Ne tuir how ne conceito. Tuir how ne teoria cari mostra how lei mas é teoria, how congorro é maneira nem teoria. Então, ne válido. De válido também contribui. Mas porque a lua mostra que aí tem sociedade, democracia ela funciona de partidos. Democracia funciona com intervenção em acadêmicos, sociedade civil, organizações dos sindicatos, embora organização da sociedade civil lá eleito a tua forma de governo, também ela bele tuir eleição a tua forma de governo, tuir lei dos partidos políticos. Mas a sociedade civil contribui e a lei partido só pode trua maca
organizações, sindicatos, sociedade civil, sira label tama, em termos de formação, governo. Mas define programa de desenvolvimento, contribui Constituição Federal, lei partidos políticos federal. Também não é uma coisa até de kata. Presença líder informal ne batida que dia. Mas só haula concorre quando diha mau chanana ne poder informal, ne haula concorre também la los. Também nie presidente partido político ida. Partido ne mesmo que lidera a coligação mais votado. Depois de coligação faz malo dia. Partido ne 21 cadeiras e parlamento. O dia vai líder iraniano poder informal lá. Nessa amisirane para o povo lá ele lá tudo parlamento a me colher pronto aceitável e contexto fora da vida partidária. Mas se é partido nie lara ao colher no do presidente partido também ao eleito o congresso militantes partidos ir lá bele dia vai how informal how formal mas se how colher o estado how tenta influencia políticas estado nia belemos de maneira poder informal tam povo lá ele baturi parlamento lá turia governo ne compreensível então a tocar a sociedade compreende de equilíbrio resumo poder informal mas eu termine poder formal. Ok. Então a doutora Angela. Doutora Avelino en kuliah ko na ba demokrasia ia aspek dua input output. Input to output. Poder informal mos ia papel ida nehuto. Ida niat informal também nia los ema ida eleito ia partido ia estrutura ou nia los ema ida comanda ia partido para bela orienta membro parlamento. Mas bem nia ia dia atau bela foba governo ou foba estado para bela halau oka halau tuin. Ita mas concorda hoy dane. Ini tadihan primeiro tadihan kata sidang ototo tama ia poder formal. Tama siri ia direito. Mas bem doutora Avelino dan laos hanesane so sira nebe mak ia poder ia eleição resultado da eleição mas sira bela tama ia poder formal. Sira nebe la tama laos poder formal. So partido político sira nebe eleito sira dia hili sira dia estrutura ne bela tama poder formal. Usai tanya opinião. Esse aspecto ida how concorda? Anda só inha how atete e tuir how ne conceito. Cidadão hotu. Ia nenia poder. Atau participa ia processo de democracia na raça. Tamane mahau diam poder lolos ne ia povo ne lima. Povo deposit ba ukun nai serne ia tempo eleição ne batinan lima. Quando ne ukun tuir povo ne nia akara ou tuir compromisso político na beke nia fossai ia campanha. Então o povo se continua na fati por confiança depósito confiança benia e a eleição tuir mai. E não é somente itare konaba ida be poder formal ou poder informal né? Ne son linguagem de é uma diancare canessa política de barato política de não be que halo bake itane cidadão. Tamane makaudian dia oh loro ne povo ne matene kona ita la lika lori itane politik ida be né barato sirne atu politiza politiza participação povo ne ia processo construção de estado estado mas sei estado mas povo povo mas estado oi início hawate de kata povo depósito confiança ba o conhece né li o processo be eleição né mas be tamba de linguagem informal né be que coloca ba itane comandante em chefe Carala Xanana Gusmão a misira mata resto né ela concorda se agora até de tia itane comandante em luta né be que chefia luta ba processo naro né informal. Então, mas sira nebe que inclui ita sira ture nene, mas la vale hotu.
Ita começa a distorcer a história, né? Também uma geração fomos se ela concorda de né. Liliu mata resto ser né. Se ela concorda de né. Ya. Atu kulia lolos né. Processo ser nabe que durante né desde o início e o governo transição to em Loron. Ita recata e o grupo ida. Nebe que já está planeado sistematicamente mais israelio, mais sobotia. Frente tolo, né? Frente clandestina, frente armada, nomos frente diplomata. Para tudo kata sira fraco e hauma que agora comanda. Mas itu atene Senhor Maria Alcatiri. Se Timor uan durante ne tinambara gluta, ba liberta ni rai ne. Ni consegue duni Indonésia sai si rai Timor-Leste ne. Tamba sai da emaida. Senhor Maria Alcatiri ne, mai ho linguagem, mai ho provocação, Hatete tene comandante em chefe falentil, poder informal. Okay, nem tato simo ida ne? Claro que não. Correcta maneira lori nem linguagem provocativo. Ida tu kuliah lolos poder informal ne? Mak saida, mak ida be, mai assalto de poder e parlamento be, hadau mesa ne. Ida ne mak tu lolos labela acontece. Também ita contra na ita ne constituição, também ita racing mak produz, mas be ita racing mak viola. Okay, mas be correct a declaração ne baseia ba existência na nação ida e na be ema banhira tamba ia categoria líder formal tem que eleito o sistema ne be democrático, nós tem que retan tomar depois tem que também estrutura órgão soberano. Ira nemak saya rajang kari klaus de Timor det nebe ia mundo quase ema hanes nemak kita bele bolunya poder formal. Sim, ya. Be ita hatene kata processo ida nene liuse processo eleição. Ita hotu hatene kar povo nene depositio na confiança ba AMP. Nebe que ita hatene de AMP ne coligação se partido tolo. La hoje de ida ne, mas be participa máximo husi partidos políticos selo aliado, husi partido selo. Incluímos AMI Beke Ture ne. Nebe AMP ne AMI Hotunia. E se maka partido mais votado ne, mak CNRT. Nebe que lidera o citania comandante em chefe, Kairala Xanana Gusmão. Tamba saída mak itamai ho ilegalmente. Halo assalto de poder e parlamento atu hadau mesa. Latuir processo. E da nema itabolo ilegal. Poder ilegal nebe que planeia sistematicamente atu hadau poder. E pior liu, maka ita mai ho linguagem de viabiliza governo. Lá existe a Constituição. Se ita hotu. Hatene kata Constituição ne, hanesta mata dalang ida. Nebe que em hotu tem que cumprir. Mas be orang lorong, Maria Alcatiri, mai sobote buat ne. Fura te Constituição ne. Ini rasikan miti dah ne. Okay. Então, how balai Dr. Evelyn lai, atau confirma fali tanya. Dr. Angela hanuin kata ka leader nasional sira, inclui Kairala Xanana Gusmão. La bela descrita sira hanesang parte da ketaktia o sistema estado idane. Baita rasik ita rekata influência husi ema sira na be harina saung. Kari que termo ema selok dian informal. Bele estraga sistema unaudian sistema governação no estraga poder e órgão estado sira ou bem, também diferente. Teoricamente e agora kuliah para jovens sira. Tem kuliah questões teóricas, acadêmicas. Teoricamente, batene na embalo até terceiro. Povo todo nebe luta ba ukuan, ba libertaniano, o colonialismo, o opressão. Quando ni mananona, ni tama quedas ba segunda fase da luta.
ou seria a segunda etapa da luta da libertação. Ita luta sobre ocupação, sobre o colonialismo português, e tem a sociedade de faz barua, e da concorda integração, e da diamática moris o currasicam. Pois ita mana ita adopta princípio Timor-One ida dei. Lá ia tam pro, lá ia tam contra. Timor é constituição, Timor ida dei. Tama ulug ni defende opção selo ne direito internacional. Tamba Nações Unidas macfo. Ni lá corona ni fila me Timor ni simo constituição ni cidadão da RTT. Lá ia sociedade classe 1, classe 2. Haneção today. Então itu cria regras democráticas, itu cria democracia. Malu se deu fila, o estatuto de fila, hari partidos. Balu cari partidos históricos. Normal. Ita tama ba segunda etapa da luta. Nem how sempre dian, luta pelo poder político. E normal. Se la coi democracia, então, takati partido sira, é muito bem sama coco. Mas como constituição de democracia, partido sira concorre. Partido que será agora concorre lá liu, se nie tuir na fatin. Eleição, tuir lei partido, tina lima mãe ne concorre na fatin. Luta pelo poder político. Manan, baukun, los kalang. Se lá manan, paciência. Nessa how defende kata socialismo maka alternativa a tu liberta povo. O simukit no kia. Lá ia dalam selo. Mas how la manan? Mas how la manan, how la bel no, kau tem kuliah na fatin. Educa na fatin, esclarece na fatin ba, cidadão katak dalang na mak los liu. Se loro rumah how manan, programa de behawat lori ba estado, mak programa na ne. Mas nela significa que líderes partidos se selo, la bel kuliah, se kuliah na fatin. No, socialismo la serve, kuliah. Mas enquanto how manan how aplica dalang ba socialismo. Partidos nem bem la concorda, kuliah. How la bel dia falecir, emine líderes informais. Emin la vale, nessa laos comportamento de democrata. Laos comportamento de estadista. Mas contribui para continuar a ter e opções para a sociedade. Mestre, juiz, maca eleitorado. Nessa dará o que acompanha e mundo para aquelas coisas. Acompanha Estados Unidos, eleição foi em Lio Mai, los calai. Trump laco, lá e da Silvana. E teníamos a ver eleições nessa. Então, e também democracia e a luta pelo poder político nem agora moço corrida para poder. Balu, caria, naram partidos históricos. Tama por herança, por tradição, legítimo. Se há um momento de Macar Fertelin, há sala porque há os fundador Fertelin, há os membros do Comitê Central, há de há uma Fertelin, há sala também, lá os há Macar, mesmo há uma ama matibian militante, mas há lá direito a tudo. Quando muitos simpatizantes há militante, também há funda Partido Socialista. Durante a resistência contribui para a luta bucuan, contribuições mínimas que máximas e lá tem. Mas Timor-One outro contribui através de organizações, através de células da resistência para libertar Rai. E a mim momento né, a minha né, depois de Itamanan Funo, Indonésia saiu de Timor, regime Suharto saiu de Timor, povo Timor toma tassorim. A medida que está independência né, nessa ponte de ouro. Lori povo hakur ba motasori. To hiene ba o dalan sana krua. Dalan sana aqui da capitalismo, dalan sana aqui da socialismo. O hili da nabe. Mas ita la bel impõe, ita continua a tuir processos democráticos. Eleição. Da maneira que kata agora da dau ne força botrua. Mão cairá lá sama na Guzmão. Tamba nia papel durante a resistência. Nela os mito dei. Nia adquire estatuto nessa líder da resistência, mas nia mos eleito, que tal lua de mão semana lá eleito e a conferência Muabai, e 81
E a conferência de reorganização da luta nem por trua na 1 até 3. Conferência decide Hari, Partido Marxista-Leninista, Fretilin. O 3 de março, nessa loro histórico, Partido Leninista. No dia 4 para dia 8, colhia com a reorganização da luta. E a conferência Muabai, Lalini, Macamambot eleito, nessa líder. Portanto, durante a resistência, nós tínhamos líder informal. Líder formal, eleito pela organização da resistência. Líder a fundo. Também sacrifícios, também sofrimentos, também adversidades oi, ni adquire estatuto de líder. É uma bola de mambot, é uma bola líder máximo da resistência. Atributo idane, adjetivo idane, la bela acesso sinesori, o sinearona. Também história. Os mitos. Também papel meu halo. Exemplo de Che Guevara. Mate tina hira tena. Mas nem continua ia bahasa bolo dian. Daya menarik dukungan. Capacidade de dada ema bas tuirnya. Sukarno. Mate tena. Mas ia Indonésia. Continua ia na fati papel de relevo. Então, hoje sama que tinha etapa agora luta pelo poder político, pelo nosso líder foi ida, que com capacidades acadêmicas, intelectuais, ideológicas, políticas, o projeto foi ida para o povo, projeto da Nemaclos, povo halai tuiro, homem que sai falimitos e da selung nela, também é segunda etapa da luta pela libertação do povo. Então, e aí tem situação atual e tem vida democrática e a uluk é madihan fronteira marítima los calai ita usa 50 anos também ita lá consegue com oito icos ita consegue los calai ita hakoto tia chimates hakoto tia tratado be tasinaba ita muda ita mana fronteira marítima itania ita agora está a projeto de desenvolvimento. Mambot, não dá nem visão, nem perspectiva, nem fiar, nem kata é necessário cada hora mais Costa Sul, a todo o processo de industrialização e tania economia. Diversifica e tania economia. Muda, acelera desenvolvimento. Opção selo de lá, cada hora para Costa Norte. E na opção rua agora e tem a opção rua e tá lá de rua de saloto rua de losot eleição no que se manda eleição é 2023 eleição presidencial é 2022 povo vai votar fila fala para opção rua a cara cada hora para Costa Norte vota para forças políticas nebedian cada hora para Costa Norte nem magdian tira sa nulutan tina ruang nulutan emihi sekali bayi dan ibe makara dia kadoras ba Costa Sul ho planos de dia kata 2025 26 27 28 Timor beli na indústria gas beli exporto na gas se fiar vota ba se la fiar vota ba selo ne democracia quer dizer nem magiter sociedade também nem makau dia kata por exemplo camaradas ira si Partido Fretilin, Partido Cirecelo, luta pelo poder político não é legítimo, legal, e também em sala. Timorou todo quando também vou eu dia kata, baihira camarada Mari só é conceito liderança informal, né? Educativo. Partido é o embelebolo ita kulia da sociedade. De dia que temos. Ada somos uluk é uma lagoa discutir constituição, lagoa lei. Estudantes iramos lagoa lei. Mas pelo facto de governante sira, lá tuir constituição, é todo agora culia Estado de Direito Democrático. É todo culia uma constituição. Cidadão começa a desenvolver e vidas acadêmicas e vidas teóricas. E tem glória do povo. Era século das luzes, racionalidade. La bel lori fali e te povo ba fiar fali buat nebe maka
Cientificamente, ela comprova. Okay. E agora é sociedade evoluída, sociedade democrática, Okay. sociedade com multipartidarismo, sociedade com multicrença. Então, quer dizer, jovem Sira, estudante Sira, ali Sira na BC vota, primeira vez em vota em 2022, que agora 15 anos, abriu 17 para 20, Sira né, esperança para votos a muda a sociedade. Também, lá é saudogismo. E how fear? E a setor jovem, setor estudante, Sira na BC vota pela primeira vez. Sira se ela vota com emoção, se ela vota o primordialismo, se vota o racionalismo, também se refere a projetos políticos. Então, se ela nem, a Babairua, jovem Sira, vemos que se vota pela primeira vez, que ela é ligação com a história e tem passados. Sira vota para partido político da Macmanano, nós falamos. Partido da mesma maneira, em 2022, 2023, a Bela de Anvali, partido Sira Selo, liderança informal. Ela contribui para a educação cívica, construção de uma sociedade acadêmica, uma sociedade intelectual, uma sociedade desenvolvida e a ciência linear. Mas, também vamos ver que termos ser moço fura, para ela começa a discutir. Que ela para hoje a universidade, hoje a escola, onde tempo Hanori lá toa tu Hanori. E o termo ser moço e TV, no da televisão, educação, promove debate e fura que temos. Para cidadão todo começa a compreender. Sair de uma líder formal, sair de uma líder informal, sair de uma poder formal, sair de uma poder informal. E hoje essa coexistência pacífica entre o conceito ruané e todo o desenvolvimento da sociedade de mundo. E da nema cá e todo espera. Balai, doutora Angela, quase a doutora Avelino Colia, la sesi tinha opinião nasi, kata poder informal most importante temas para a Constituição do Estado. Mas eu quero que ita bot a klien liutan kona ba influência poder husi influência poder informal. Asi unita tema kona ba kaira lasana nugus mau. Nia bele influência to nível idenebe. Também idenebe que sai questão ia emaselo questão kona ba una audian katak ia sentimento tau kita quando poder informal ne continua lá bele influência que estraga sistema poder ia governo rasik no poder ia parlamento rasik. Noi ito tatene kata ka figura itane mambo comandante em chefe Karala Shanana ini influência ne botebes. E o processo ne bekenaro. Ni lidera funo ne to ita tamaba e o processo referendum. Nebe hakara galakoi ida ne tomate. Okay. Ne madia harga mati. Também niama comandante em chefe lidera funo ne. Também nema ema sira na beke agora resistência mate resto sira ne. Acompanha, sintoniza a situação atual railaran ne. Linguagem sira na beke den refere ba itania mambot ne. Sira no nog date, ida nema triste. Itu andai makolia kona ba ida ne, mai be barak liu no nog. Tambah saida. Tambah sah. Ne pergunta botida. Ita la coi fala de ita reta geração tu irmã né? Geração da nebek é uma geração mati rasa. Se ita cara desenvolve ita ne rai ne baoi. Ita precisa geração da nebek energético. Geração da nebek ia visão. O ensama que se rebela sincroniza cernia matene ato desenvolver rai ne baoi. Ita la bele cara prepara ou educa ita ne geração né? Tau. Ato expressa sai da masira sente e a cernia nação raci. O hilorong tambah sai da kita participação usi parte acadêmica sira liliu usi estudante sirne mínimo tambah sai da
Ne pergunta boa tidak baita. Yeah. Tambah ita, ia ambiente dan beke pressão. Ne beke ita soro ia tempo Indonésia. Yeah. Quando ia escola Ruma, mayan ho ação, demonstração contra bapa sernia política, então ni família sernia o sira bapa batuko ormatan ia kalang. E daí ita tu começa a tomar a situação serança né. Ita tem que parar. Também daí se prejudica ita ne desenvolvimento ia raine. E liliu lá educa ita ne geração foi sira o insama que sira bele produtivo, e usa sirne matene rasik desenvolve, dai lorong balorong, atu bele contribuiba desenvolvimento ia rai larang. Okay. Oi lorong ita hareka tak estado aplica ali o programa sira haruka ita ne jovem sira baria rai liu. Política ida o insama sira tu aplica ia rai larang atu cria condições participa máximo ita ne jovem sira ia processo de construção estado nene lá ia. Parceira bele utiliza a situação né, politiza a situação né, o mafioso sira ia liu, rai liu. Toiku si tene jovem sira mais si rai liu, rai pedaço que deit mas lá ia. Tambah saida. Tambah sira fang outro ba mafioso serne. Uluk tempo português, itareka taka 450 anos sira mai, saida mak sira husikala baita. Sira fora rai bobot, povo sira na beke itarere ignorância sirne aproveita ho povo ignorância bahadau bose, o hilorong mos continua na fati. Povo ida beita dia cidadão ida na beke dia tuirolos ia direito rai pedaço que demos lá ia. E sira continua na fati o sirne política ida ema dia memperbodokan rakyat. How fila fale mais dene. Estado uma povo uma estado. Né? E o insama que está tu servir povo nene, cria condições ne beke digno ba povo ida ne. Se o povo for na confiança, vai com a durante 5 anos, sai da mesira tu hala para o povo idane. Cria condições. Pelo menos infraestrutura nem com condições. Pelo menos mercadoria ser nem com condições. A tu não facilita. E tem produto local ser nem belo foling. Política nem lá ia. Jardim ser nem bem que sira instala e fat sira. Lá é manutenção. Nebe que ita rasa katene dia bele hatama retorno ba estado. O hiloro intani jovem serne lá no toda a estrada serne. Ema sakit mental sira barak liutang. Ililiu ema serne be que eu kunai serne mental liutang. Atu kulelo los kokotok. Ba check up tok. How nem penyakit mental barak. Ita precisa check up itania ukunai serne parnune sira rasik bele hatene compromisso político na beke sira lança a campanha ne sira tem que cumprir. Lá hoje ita precisa povo ne voto e é momento de na beke campanha. Ita precisa agora harei ukunai serne ne sira ukun nusa tuir duni serne compromisso político lá. Também terega itani campanha passado né mes. Lá hoje dia também itani povo né concentra para programa partido político. Bara dala bara que vai insulta malo. Itani educativo? Okay. Itani mai tat ban nati tuir. Geração foi mai atu nati tuir. Ita precisa ona. Ita precisa na hare. Ba oin. Se ita repete fila fali. Na mesma coisa. Sai de acontece passado, na sauna se da desenvolve mãe. Também ita tamana ia fazer de file state ne. Okay. Ita se ita continua na fati tem política da mídia, poder formal, poder informal. Nem somente baralha de. Baralha de. Política na beca ou em loro povo ne enfrenta ne, impasse ne. Okay. Se mas sai vítima, povo ne mas sai vítima.
Laos Maria Alcatiri masai vítima, nega? Yeah. Nia lori povo ne osa, ato bahola ro haksolok. Hatete katak dia ia Natal, ro haksolok ne mai ato haksolok povo. Ia nebe. Okay. Agora coloca tá 14 milhões para ato bahola ro ato lori ro haksolok mai. Okay. Ita la liga politiza ida ne. Okay. Tempo tona. Senhor Maria Alcatiri nebe que agora assiste programa ida ne. Para ona ho provocação. Tamba amin sira mate resto ne. Sei la tolera tá ita bot. Povo ne sofre liona. Ita la bele tamai ho politiza. Okay. Povo ida ne vai tenia interesse. Okay, kari kita rona lai Dr. Avelino lai. How se cara colia tá itua? E la bele politiza. Narang resistência sira vai tenia interesse pessoal. Okay. Também ita colia com a babuati da Freteline. Freteline ita outro Freteline. A tu colia loja política das Nações Unidas em momento. Primeiro, sama ia Rai Timor ida ne, mak sala tiona. Okay. Hatur buat sana sala tona. Então ita tempo tona para tu hadia. A tu hadia ne ita precisa. Ita ne comandante em chefe Valentil, Carala Xanana Guzmão ne. A tu bele liu esse processo reunificação. A tu hatur fila fale. Saída maka luta durante tinambarak ne. Objetivo ne. Também objetivo ida be luta be tinambarak ne. Se dá completamente. Ita ne política ne se que se rela ita ho resolução barbara. Ita tem que correr resolução ser ne. Buat barak ne be que acontece ita ne rai barak la ia conhecimento ou la ia conhecimento inteiro para processo ida ne. Ele liu política ser ne be que ita adapta liu o se rai liu. Toicos ita lahatur ita nia ukun rasik anene ia ne fatem. Também dune ita precisa existência figura unidade nacional nebe que comandante em chefe Carala Xanana Guzmão. Ami se la fodalantang ba senhor Maria Alcatiri atu provoca situação atu descredita nia continua descredita nia ami se hambre hasuru. Okay. Okay, então haba lai Dr. Avelino lai. Quando pergunta era quase a doutora Angela responde, mas kali kita ia versão silok, quando ba nível influência os poder informal sira, itu bela teme tir buat nebe mak langsung ne, nia ia limitação oisa, atunne la bela to liu fali poder órgão estado sira. Antes pai dani cara clarifica lá e doutora Angelo incolia dia Fertilide. E 75 ita ia Partido Lima. Fretilin, Trabalhista, Apodeti, Cota, UDT. Partido Lima. Fretilin é movimento amplo. Que em momento neba reivindica a cara que sai único e legítimo representante do processo racial. Pois, se era Partido Lima, Hirus Malo, pronto. Processo de Naro. Agora, e aquelas e 99 e 2000 mais, e a discussão. Haurasi momento audiência né? Dia Clio, atributos resistência nia, label na fila kan ba partido. Também hawari PST né? Hawmos momento podia aquele PST para Fretilin. Hauni família sira Fretilin. Hauni avon sira, hauni tio sira, mati mohut yabe. Kosu neba fat cercelo mos tamamos Fretilin. Vai ver Fretilin é movimento. Laos partido. Mas quando hau isso iba discurso ia 20 de maio conferência geral de quadros, nebe Fretilin halo ia ginásio neba, hau sei colhemos ira né. Kata Fretilin é movimento amplo.
Mas agora estamos tendo que aceitar que a lei dos partidos políticos, Fretilin, partido. Também movimento transforma amba partido. Amimos AST, ami transforma amba partido. Portanto, a lei dos partidos políticos, partido Fretilin, nem posição legal, jurídica, nessa o partido ser roto. Nessa são pequenas. Lá ia voto ali daqui. Bone também votos e urna. Tu lei dos partidos políticos, né? Partidos ser legalmente constituídos, né? Nessa outra. Nebe magala tu eleição da rua tu irmão nem mate. A cara calo falou Moris ba resisto né 20.000. Tu lei dos partidos políticos revisão em 2015. Portanto, tem que separar boa rua ali para a beleza saudosismo. How respeita Fertilin agora, né? Enquanto partido. Mas how la belio hamus Fertilin, né? How kulis salona. Tambah how PST, los kala. Nebe agora Fertilin, mos ni rola parte, mos Fertilin movimento. Hanessa mos siraselo nebe la filiação partidária 75. Nesse o todo competente. Depois de todo luta bucuan, de converse forças políticas todo, também que a Austrália 86 bolso convergência nacionalista. Nebe o DT ho Fretilin maka famoso convergência nacionalista. Depois o desenvolvimento luta o reajustamento estrutural, toma em 1998, famoso CNRT, nebe composto Rossi, Partido Lima, né? Fretilin, UDT, trabalhista, cota, Lima, né? Fretilin, UDT, trabalhista, cota, UDT. Amilai, momento PST lá rola parte ia conferência Penice, né? História. Mas bem, quando depois do referendo roto, mais Timor, quando ia conferência 30 de agosto, nos calais, CNRT Moris da Fati, UDT Hofrete Lima, que saiu-se CNRT, trabalhista, PST, Partido Quinxiroto, Hamutuk, e na Fati CNRT, Lori, Toia, acompanha a transição, Toia, aprovação lei das eleições mais de baixo. Portanto, a base histórica ainda né, mas que ia ter agora, prevalece força política boa. Fretilin também abot a história. Esse movimento que história e todo ninia. Mas como ita lá usa los cala? Itamos aceita, pronto, também ita lá bela dihan. Temos Fretilin los cala. Lega madita ou hariti partido ou dihan o Fretilin na fatine. Legalmente ita lá contribui para conceitos legais. Desenvolvimento quadro jurídico. Então, e tem sim uma realidade, né? E agora, né? Apesar de multipartidarismo, ia partido bot rua concorre. Fretilin também baseia na história. CNRT também figura institucional. Ninguém é líder, né? Figura institucional. Partido bot rua, né? E Tarelolos, se rua troca maluco. Anesse Portugal. Portugal mas troca maluco, né? PSD ou PS. Troca maluco. Depois, Partido Sireceluga troca maluco. Anesse Moz em 2015, se aula sala. 16 de Dakari. Quando o PSD é aliado, lá consegue aprovar o programa do governo, presidente Bolo, PSD Hakido, Partido Socialista vai formar governo. Mas nem ela halo coligação, nem halo incidência parlamentar. Bloco Esquerda, Partido Comunista, Partido Verde ou Taidetang, se halo acordo com PS. O bauco, mas a minha cara programa ainda nem. A minha lá coiba governo. A minha cara o uco, mas o halo programa ainda nem, o halo ainda nem, o halo ainda não vai. Se o halo ainda nem, a minha vota contra. A minha vota contra governo mundo. Então, e aí Itania? E 2019, 20 mais, né? Belemos discute incidência parlamentar, onde apoia não no governo. Para a Bele disputas entre si. Mas pronto, ainda nem lá o Liuteu. Lá o Liuteu agora está Orçamento Geral está 2020 aprovado, promulgado, publicado. Agora estamos na debate orçamento 2021 para o Ribaoi. Pronto. E na sala que balu ia lá o sane, mas bem desenvolvimento lá. Agora pergunta de bem mas outra coloca.
influência los kala. Yeah. Influência de também figuras históricas e institucionais. Yeah. Por exemplo, em 2015, quando discussão com a Raioa, estabelecimento zona econômica especial e a Oicusi, aprova a lei de BEMA que determina região administrativa especial Oicusi Ambeno. Nem processo é normal. Momento ne fretilin como a oposição e a intervenção nebe fura forte tebe los calai discussões para quando doareu no interesse nacional botliu a tuculia fronteiras marítimas los calai bloco nebe magulo que a governo aceita halo conversações só fretilin lori forma sexto governo mas nem italabilidade de poder informalidade mas obriga Laos, los calai. Apesar de fretilin momento lá tour e o governo e o parlamento, intervenção do secretário-geral, nem membros do comitê central, aula de ansira poder informal, poder formal, e a influência. Também é que lori halo reajustamento governo. Primeiro-ministro Nartula Mambot, Kairala Sarana Guzmão, resigna, lori fodala uma formação do sexto governo. Nebehili, doutor Rui Maria de Araújo Rossi Fretilin, apesar de ser dia independente, mas bem, ossa neca, esquerda, direita, muito mesmo bolo de ossa. Então, valida. Mas bem, nela hoje também influência poder informal, Laos. Poderes formais de bem, mas que partido se nelaram. Agora, mostro, né? Pelo fato de CNRT, agora, mesa e a oposição, o partido que falo, e a oposição, se ela lá com direito, lá com obrigações, deveres, morais e políticos, a tuculia para desenvolvimento. Tanto ser belculia com questões políticas, questões democráticas, culia na fatinha. Se Cira consegue influenciar, truma, lá hoje também poder informal, também poder formal, também partidos legalmente constituídos, dos partidos políticos, partidos de mesma legalmente arrucam de deputados para o parlamento, balo para o governo, portanto, Cira de Roto, poderes formais. Lá hoje informal, informal é o moço sindicato ida nos calai, sindicato boa tira magnia polia, ni consciencializa, depois ia alterações e a estrutura governamental, nem tabelinian, com esse poder informal também lá eleito. Mas bem, nem consegue impõe ni pensamento ni Hanoi, a bem do Estado, a bem da nação. Então, questão de bem com o Dr. Angel coloca com a Emma Kia, Emma Hamlaha, com a Servara, com os calai. Ne resultado, se eleição ida. Eleitorado momento hili ne, ite hili da Lima teona. Laos foi hili da rua. Se ite hili da Lima, ite se moris kiak na fatin. 2023-22 ite hili ta ainda bem. Também não lembra que teria processo de educação cívica, política do cidadão. Liu-se debate será agora da TV promove, GMN TV, RTTL promove, rádios promove, né? Contribui para o esclarecimento do cidadão. Também sabe que hoje o modo lá fole. Também sabe que o fani estrada ibon é madunio. Também sabe que o nihare lá fole. Também sabe que a economia é livre domina. Para o povo começa a compreender, eleição em 2023, o povo vota para projeto político e lá vota para história. E agora se vota também questões históricas, questões emocionais, questões de vínculos primordiais, que é normal. Lá sala, também vai correr, mudanças boas acontecem em raia de desenvolvimento solar ao dia, há uma esperança e a futura geração. Jovem agora 15 anos, baoi, Siranema que se vota para transformações, Siranema que se vota para reformas políticas, Siranema que se vota para reformas econômicas, Siranema que se vota para reformas jurídicas. Sira.
Quando será esclarecido. Mas se bagato esclarece, vai ter Alin Cerné. E tem sobrinho Cerné. E tem irmão Cerné. E tem belo Cerné. Partido Sira. Mas só que partido Sira lá é eleição, partido Moçubara. Eleição outro ano, busca bandeira partido Moço lá e até lá. Ela contribui para o processo do esclarecimento do eleitorado. Da maneira, debates tive halone contribui a discussões temáticas. Hoje, Itabot promove discussão temática que é o valioso tempo. Se fosse qualquer ainda uma colher de liderança informal, que tivemos lá bola e também discutir. Mas pelo facto de terminologia né, líder histórico da Mosma usa e Hawanoi kata ababairu amos e MCBL convida também e tá acompanha Facebook, acompanha mídia, os canais. Statement os líderes políticos terceiro que o peso belemos TV convida para uma discussão. Por exemplo, nessa amiculia a culia de estado lai rai povonia controversial. Mas televisão lá foi para debate. Também essa capacidade de influência nesse da torre na ba. Apesar de conceito de belo dia. Se da maneira que tem sistema nesse baseia lá para tradição, história. Da maneira que frente ali é legitimidade histórica. Líderes tiram nebeia legitimidade históricas. Também em obra ao longo da resistência. Mas um boto que era relacionado com os mãos. Hoje lidera a CNRT, mas não há muito resistência. Hoje não sai líder, hoje é muito a dominia, hoje é muito gostania, hoje não vai nebe mas se halai a sorunia. Também também não estatuto. E terceiro bakarai belemos povo lá aqui aqui tem los kala. Lá mais também belemos também tinha style los kala. E tá lá bela aqui que é uma feira que tu assim também tá e tá dando ita burguês e tu los kala. Belemos itabaz jovem ser lá bem que tá ita. Feira que tu assim irmos ita tocar ali vamos ita dada. Belemos ser lá hak bem né caráter de liderança. O insa o adquire confiança. O insa o comunica ao eleitorado. O insa o comunica ao cidadão. E da mesma diferença entre líderes. Mas bem de hangatak influência líder formal, informal. E aí terá agora desde que Sira líderes partidos políticos, concorrente das eleições, seria parlamento, seria governo, seria na mesma claia, bele colhia. E colhia influencia a sociedade, lá bele dia de poder informal. Aí só hoje há dia exemplo daí. Hoje, doutor Angel Mos colhia de jovens siraba, filha falmai rai lá retorno. Há dia. Problema positivo para hoje. Ola cuda uninatar, uniatos. A Perua governo nebe o for confiança, o vota para partido nebe macatur governo, halo lei de o selo imposto barai, o selo labele, estado fotirai ne, o lá com rai. Também, por exemplo, se agora a micolia, a medida estado lei rai povonia, se sindicato dos camponeses, sindicato dos trabalhadores, estudantes siro toto, aceita conceito idane, estado lei rai povonia, investimento outro tem que parte tolo, setor cooperativo, setor público, setor privado. Mas se é maruba concorda buat ne, se ela bela mais dia katakau poder informal. Lá os tambah kuliah tambah partido ida. Nebe a capacidade de influenciar ema. Hane sohi hau dia. Che Guevara ema lá os cubano. Mas pelo facto de ni papel a luta resistência cubano ni cidadão cubano que é uma Cuba sira a domineto agora. Também ni actos. Que se ela honia isi ruim horar. Hane samos itani mambo escola. Ni adquire estatuto de líder nacional, líder carismático, lá os também de tortura, mosudei. Sacrifícios, doação, devoção para causa de beneficiar e todo fiar. Nem uma calonia o hiloro estatuto da nem. Foba nem papel e pelo facto de nem presidente CNRT nem ela lá com poder da nem. Poder da bem história da resistência foba nem. Também é motor bolonia mambot. Bolo líder da resistência. Considera também não engatar forças políticas entre rai boa trume também. Ser selo por complementares e processo democrático.
Honeng itu pode ser mais convencido doutora Avelino, doutora Angela dia opinião certa. How cara que for oportunidade ba itu pode ser cara que a pergunta Roma atau khusus ba itania doutor Nairua né ba emang Nairua dia te também tem sessão isso só for pergunta ba itu pode ser bela usi ida cair helmique. Dia obrigado. Há uma pergunta ao dirigir a doutora Avelino relaciona ao esclarecimento com o poder formal, poder informal dentro do Estado de Direito Democrático. Ita hareba ita na situação atual, Timor-Leste Timor-Leste considera essa pessoa coletiva e internacionalmente reconhecida e nia maior mores de capacidade jurídica tanto de personalidade jurídica. Não é? Ita hareba Timor bolu República Democrática de Timor-Leste. Então, sistema democracia e república nian poder tolo ni bem importante ne ban so intemi poder legislativo, executivo no judiciário. Não é? Agora ita categoriza poder legislativo sema que poder ne laran para ita bele berhalo verificação. Ema ide nebe mak bele considera ide pro poder formal tamba nia categoriza órgão ide nebe mak coin república ne usi aspecto tolo si república nia ne legislativo, executivo no judiciário ne. Depois ne hausu atau doutor Avelino bele halo clarificação com a baida ne. Também é importante a tu neita bele entende de dia sentido poder formal, poder informal dentro do Estado de Direito Democrático. E a uma pergunta segunda eu refere a doutora Angela Freitas. Na realidade, hoje, como doutora Halayo Tuan baita no processo com o desenvolvimento nacional, não é how tenta atu fanu fali how atu colher com a baita no Tuan, mesmo saiu se Tuan nesse contexto. Dia how não encata ita colher com a participação juventude, a participação estudante outro how inclina a juventude normos estudante. Ita colher com a juventude na participação no processo de desenvolvimento nacional. A nessa doutora Angela temi kata hamate na liberdade estudante no jovenian. Ida com certeza ida ne lao samate de ta nessa foi exemplo kata Indonésia nia mai tuku da matan. Mas bem hawa não kata kida ne hamate mos antes ne lei lubu kida ne be mosu lei manifestação ne be acontece 100 metros susi edifícios públicos. Ida ne atura hamate los liberdade de expressão na minian. Hawa não kata lei ida ne los foi mosu, kari lei ida ne antes mosu tiana, mas bem ida ne hawa nas provoca situação de atu halo esclarecimento com bem ne. Magneto obrigado. Ok, obrigado. Batir mai ini segundo. Dia kalan dia ko ita hotu em primeiro atu coloca une perguntas halo atu ni respeito ba doutor Avelino Coelho ho doutor Angela Freitas. O inkalan ita kuliah konaba poder informal do estado. Ita kuliah konaba poder o in esclara kata poder kata ema nebe iha o ema seluk nebe iha atu regula ema seluk o iha funcionamento do estado ou organização Ruma. Depois informal kata que manebe la iha nomeação Ruma, husi bancada parlamentar ou husi ninia partido Ruma. Depois estado ita kuliah konaba órgãos estadual ou soberania nia. Iene ita oin kuliah liu konaba halai liu na konaba construção do estado e kuliah konaba valores da resistência nia. O infocaliu ba hirakne então how nudar jovem continuador ida iene ia perguntas kata ia naquele momento liderança resistência nien ia motivo interesse no espírito firmeza para defender e ter raidoven Timor ho ideologia ida kata hamutu o espírito de firmeza para atu liberta pátria no liberta povo no ideia sirane afirma o motivo sirane provoca na fatin sirane ideologia sirana noi no ita liberta itenia estado hanara estado de direito democrático o insa foi motiva ba ami nudar jovem continuador atu bele adapta
valores sira nebe mak resistência sira ia atne amibele ia ideia construtivo na fate ia processo de desenvolvimento. Tambah na realidade dalam rumah bot nebe mak implementa ia pounia oi mebe na realidade la implementa. Tambah ne hau husu ba doutor Avelin Coindo atu declara hau ni questão ne. Dia nem mais kau ne perguntas. Obrigado. Ok, Tiak. Então, eu vou diretamente para o Dr. Avelino Luc, bela tanto a pergunta primeiro. Segunda, eu nem para Dr. Angela, mas bem halo comentário dele com a dia foi de hamate a criatividade da juventude nia. Bela ita foto com resposta. Tá bem, Ali. E me ruani pergunta ne fura que teves. Fura que tu entende processo de democracia. Hoje, ali coloca poder formal ou informal de lá usam livre e a órgão de soberania. Quer dizer, hoje está voltando em parlamento. Então, parlamento é configuração política ou se resultado eleitoral. Parlamento e a deputados de Nulo Recém Lima e a bancadas parlamentares. Depois, parlamento maquile de presidente. Também me acompanha a configuração rural. E em 2018, mas então é 2020, né? Se aula sala. E 20, aliança maioria parlamentar, maca manan mesa do parlamento. Presidente e vice-presidente, composto Russi, aliança maioria parlamentar. Deputado sira nebe eleito tamanho e neba sira simo posse. Halo juramento, né? Mas foi sai halau kenado da deputado. Mas como tem sistema democrático? O parlamento tem lios partido, tamanho lista partidária. Se nem ela tama lista partidária, nem ela tama. Depois de lei nebe maculia com a recall, e se aula sala aparece lei partido político ou lei para eleições parlamentares. E dia nebe dia deputado unia neba, mas quando ela cumpre orientações partido unia, justa causa a tu partido dada linha mandato. Quer dizer, né? Partido e poder. Nessa ulog 2007 mais 12, lá é recall. Também me acompanha cari. Deputados barang nebe 2007 to 2012, sira larona partido unia diretrizes, sira transfere a sai deputado independente. Partido lá é força. Também lá ia aplicação regras com normas recall. Ou tendo que dar na fila. Mandato. Agora, tem sistema agora, depois de 2012, mas agora, e princípio e normas de mesma dia, dar na fila deputado. Quando o deputado lá exerce canar, tuir linhas políticas partido linha. Nem a turia saída. Partido de mesma que é livre ela, mas dia deputados e parlamento, partido quando exerce linha orientações políticas para deputado, lá os poder informal, formal. Também deputado, né? Partido que dirige ela linha. Quer dizer, democracia lança, né? Democracia funciona. Se fosse lá ia recall, partido lá ia força. Partido a Celoreia batur de cadeira, partido lá com força. Nesse caso é 2002, mas todo 2007. A mim deputado ele vai larona a mim lá algo tira porque deputado é representante do povo e não é representante do partido. Também em 2012 há revisão da lei dos partidos políticos, revisão da lei eleição do parlamento, coloca que deputado né representa, para além de ser representante do povo, Niemos representa partido. Partido dirige nem votos. Se partido de vota minha, nem tem vota minha. Nem level partido de vota minha, nem vota fali beverri, que vota fali orzen. Da maneira que presidente partido quando exerce for orientação para a bancada, para os deputados, nem halawela nem canar no dar liderança formal e vida partidária. Nem que há uma percepção e vida construção
do Estado. Da maneira que teria. How ligamos a lei de mesmo hoje te coloca e te teve los lei de aprova que de 2005 e da cara se aula sala que 2000 tal. De bem dia o bahalo demonstração ou tem que abrir novos edifícios públicos. Valor lei los cala. O bahela de tastolo demonstração se macrona aí be. Ia canto o boss reba. Então demonstração não der instrumento de a tua aspiração desde que pacífico, desde que ordeiro, lá contém valor. Mas o hiloro diga que tu antavasa, mesmo o ano demonstração dos média, mas bem, pressão psicológica lá já. É um serviço calmo ou demonstração ou aquilo ele está estolo, não é sempre corona, não escala. Vale, de filho uba calma que não televisão sai minuto duro ou dora por tudo escala, nem lá. Então quer dizer também não é maca leis para incluímos lei investimento, lei economia ser roto, precisa hadia. Então, jovem siranebe, a cara muda situação, a cara muda condições reais. Vamos Estado de Direito Democrático, democracia de mesma glós, respeito ao direito do cidadão, respeito à lei, respeito a todo, para o desenvolvimento, mas que é votação, escalar. E 2022-23 tem vota para transformações, escala. Vota para programas políticos, vota para projetos políticos. Mas bem, jovem ne bem, how digamos, pergunta ne bem, mas está bom, ali segundo o infote. Dalam saída bem belhalo, escala. Se cari jovem sira, militante partido balunia, escala. Luta bem interna vida partidária, escala. Emi organizado, emi colheva liderança partido para mudar políticas, mudar programa. Participação juventude, né? O look a mim jovem, a mim participa luta bucuana. Agora jovem sira tem que participar da luta para construção do Estado, defesa do Estado de Direito Democrático, luta para transformações sociais, luta para desenvolvimento, mas luta ao conhecimento científico. Jovem labele luta ho nasa da maneira how gosta de Tebes lhe foi ainda maca presidente do Partido Socialista Shahrir e a tempo sukar no dia ni dia nasa ne untuk pemuda zanga dilati otot dia latila otak dia hotel tunggarik Shahrir dia sana bas juventude tem que treinar ser kakutak labele treinar ser ni isin deit ho ser ni rui me treinar ser ni kakutak kata ciência, conhecimento, teoria, fundamental para jovem para ni halo diferenças entre projeto político, programa político, partido se rebema agora em parlamento, partido se rebema lá ia, partido se rebema brua concorre para eleições. Portanto, ia ter sistema democrático, ia condições de halo revisão da lei lá os buat rebema que la muda los calai. E manebe baturu hukumos lá os permanente los calai. Povo fofiar o tur, povo lá fofiar o tur e da selo fali. Durante o tur e cargo, povo tem direito a halo de expressão, a tu colher o kunaisira. Desde que nem ela usa violência, nem ela usa ali a fua de bema que lá moralidade. Pois quando o jovem ruba polia, por respeito pelas normas morais, ou pelos valores da sociedade, jovem deve colher a tonia exigências para órgãos de soberania, de direito político cidadão, deveria exercer artigo 46, 48 da Constituição. Todo o que trata para clabele. Da maneira que está no Icataguita precisa sociedade bem evoluída, sociedade bem mais consciente, sociedade bem mais carrega valores democráticos, sociedade bem mais aceita, o tuir eleição, o laco, o labele hirus. How hasoro itania colegas barak ferika tuas barak sirmai dia mau ami moris maka hanesane na fati how dia itabot nia voto maka halo itabot moris hanesane na fati so itabot hakara muda moris ne vota ba muda ba alterações tamba mai kulia how kulia bos labele influencia los kala se kulia ba líder nebe ho capacidade histórica o peso los kala Nia kuliah maselo sirona bebay kuliah ita sir partido que coane ita kuliah ba sir partido que coame povo la fila bos akar hila akar kuliah mas nemo sala constituição
Lei partido sira lá a diferença partido bota aqui. Partido outro, cidadão outro, e é dever, e é direitos, e é processo de construção do Estado, processo de desenvolvimento. Neve reunia resumo uma criança jovem, tem a parte e vida política, estuda, aprende teorias para depois ele contribuir para desenvolvimento itinerário e do povo. Também só ita liberta é outro e também liberta italiano aussi que é no moquito. Ok. Então, vou perguntar para a doutora Angela, pela a tanto pergunta para você, a Sinerua. Obrigado, Bara. Ali na rua minha pergunta. A não encanta que jovem é pilar e é importante também para o desenvolvimento, construção do Estado. Nebe o ensama que jovem se utiliza tempo nene, e busca para atubele aprender para glutar, ali liuba o ita colher com a demonstração se era mais aprova lei nebe que dia tem que 100 metros o se bene é difícil pode ser né e daí nós ita tem que haver essa parte positiva mas também ita é a situação da nebe que foi saiu se pós conflito da bara roação será nebe que o montante de pessoa belemos acontece buat ser nebe que ita la coi prato acontece também ita outro faz parte o ensama que proteja ita ne soberania ele leu ita colher quando ba proteja tem soberania né ba ita nia asset sira e nação difícil sira nebe que importante sira o ensama ita proteja a tu neba labele tama ia fase sira destruição nebe hawanoi kata ka jovem mak tem que hare sai da acontece passado presença e o ensama que sira atu baoi hanesa mozoin doutora Avelino hatete se ita tene kata ka ita fo ita nia confiança bag ukuna insira durante 5 anos benefício sai da mak ita jovem sira hetang se ita harere husi história ita harere tu si figura com emoção mas bem lá harere si programa partidos políticos sira nebe que atulori mudança barraida né hawanoi katatina 55 ita continua na fatem marsa ia fatem marsa ia fatem tamane mag ohin início quero chawatete kata povo né aprende e prática a situação de que real. E quando aprende a situação de que real e busca o ensama a implementa, utiliza cernia poder né, cernia voto né, liu ia eleição, tem que depositar confiança ba partido dan bek ia programa dia e haremos a liderança partido nia quadros principais partido nia nebe que ia capacidade de ciência a tu transforma rai neba oi também a tu desenvolve nação né a tu transforma nação né e te precisa manter consciência da maneira da bara quando participação os jovens será mínimo e a partido político nem tudo kata ba processo tu irmai ita se hasoro dificuldade barat ita foi oportunidade ba ema serbe que lá é capacidade a tocar o se ema serbe que lá é capacidade a tocar o ensama que será tu gere povo ninhosa da maneira jovem tem que proativo a tu envolver a atividade partido político não quer dizer que a tu vai sair membro partido político mas bem envolve a atividade partido para a tu aumenta ciência ok Malangela bele habadak tambah ita tempo remata tiana
Ya, também que husu ba jovem sira, tempo nene importante tebes, ya. O sama kita utiliza tempo nene, ba buat nebe que positivo, do que barrancho tunsai, ba buka, ba kumalo, ba hemutualano, provoca malo, mas bem, utiliza tempo nene máximo possível até para contribuir para o desenvolvimento e para o bem-estar do povo, né? Oke dia, kita pasti lima naik pa itu orador naik pa. Ya. Dia ka doutora Belino nomos doutora Angela, ita akan continua mai ita liu tanti ona itu horas, quase horas tiga tiona. Então ita no programa to hene detona, mais ou menos saída ma kita pode ser expressa sai, kona dunia saída ma kita neto piku kala ida kona ba líder informal nia existência non influência ia processo de construção estado. Dia que respondeu siran saya taruh narasi ku situ dia orador na ruane, kona ba líder informal, ia diferença opinião kona ba líder informal la bele influência líder formal, mas be ia mos opinião kona ba líder informal ia direito atau bele influência líder formal. Tama líder formal nebe agora não está discutindo líder sir nebe mais usi processo eleição ida nebe formal ia partido rasik e sir mos ia poder atau bele influência sir ne representante ia parlamento mos ia governo hanesang implementador ba decisão política sir nebe mai usi parlamento nacional. E o ensalos líder formal ni influência ba futuro depende mos ba decisão política nebe geração fonsira se fote lihusi eleição geral lilu eleição geral 2023 hanesa momento ira nebe decisivo tebes atus geração fonsira bela ateke ba saída los maxira karak ia futuro ita hendet ba hira 2023 itania população ita povo sira itania cidadão sira decide sini direito ida nabama ita sehare karik acontece duni mudança ba retrato Timor-Leste nia futuro. Ao nei tene programa magnedet, obrigado barak ba itipol sirne atenção, lore equipa nebe serviço kali dene dali detal ame usu desculpa karik yele fon rumah nebe itipol sirne ladung gosta. Ita sia solo malofali programa dile demokrasi club tirmai ho topiko diferente.